Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 15/6, segunda-feira, nós vamos para a nossa primeira aula de História. Vamos continuar o capítulo 4, falando sobre as histórias das cidades. Na aula passada, nós falamos sobre a história das cidades a nível mundial, né? Nós falamos muito de Grécia, de Atenas, né? Mesopotâmia. Hoje nós vamos falar as primeiras cidades brasileiras, as primeiras cidades que surgiram aqui em nosso país, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Aí, as primeiras cidades brasileiras. Então, nós já sabemos, né? Nós já estudamos que por volta de 1500, né? O Brasil começou a ser tomado pelos portugueses. Então, com a chegada desses portugueses, mais ou menos em 1530 aproximadamente, começaram a se desenvolver as primeiras cidades aqui no Brasil, né? Eles contribuíram com esse desenvolvimento? Sim, muito. As 8 primeiras cidades brasileiras foram Salvador, em 1549, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, Paraíba, em 1585, São Cristóvão, 1590, lá em Sergipe, Natal, em 1599, São Luís, em 1612, Belém, entre 1616 e 1828, né, porque não se sabe ao certo, e Recife, em 1630. Então, essas foram as 8 primeiras cidades brasileiras. Então, vamos lá. Aí, ó, tá uma cidade, né, São Luís do Maranhão, antigamente, né, que foi uma das primeiras cidades brasileiras. Então, aqui tá a imagem, né, de São Luís, como era naquela época. Vou voltar aqui. Aqui. E aqui a cidade de Sergipe também, antigamente, né, quando começou a construção da cidade, Sergipe. Então, gente, tá falando que aqui era considerada uma cidade histórica, né? Mas o que vem a ser uma cidade histórica? Essa imagem aqui é de Olinda. Olha aqui a definição de cidade histórica. Cidades históricas são cidades construídas há muito tempo, né? Por isso são chamadas de cidades históricas, e que se destacavam por preservar aspectos físicos e culturais desde a sua fundação. Então, né, igrejas antigas, monumentos, estátuas, né, o tipo de convivência das pessoas daquela cidade, as festas, né, a cultura, né, faz da cidade uma cidade histórica. Aqui é a cidade histórica de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Aqui a cidade de Olinda, em Pernambuco. Essa aqui já é uma imagem atual de como está Olinda hoje. Aqui a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. É uma cidade lindíssima, já tive lá, muito lindo o local. É uma cidade pequena, né? Mas muito linda. Uma cidade do litoral com praias lindíssimas. E aí, gente, Salvador foi a primeira capital do Brasil. O que isso quer dizer? Lá na página, nós estamos aqui, ó, na página 91. Vou falar com vocês sobre isso. Então, o Brasil, na verdade, já teve 3 capitais até chegar na capital atual, que é Brasília. Então, primeiro teve Salvador, depois a capital do Brasil foi Rio de Janeiro, depois a capital do Brasil foi Curitiba. Nossa, mas como que é essa confusão, professora? Por quê? A primeira capital foi Salvador, e isso foi por volta do ano de 1549 até mais ou menos o ano de 1763. Um bom tempo, né? Salvador, ela foi fundada no dia 29 de março de 1549 pelo então governador-geral do Brasil, que chamava Tomé de Souza. Mas aí o que vem a ser capital? O que significa uma cidade ser capital? Capital é a cidade onde se localiza o centro administrativo, né, de um país, de um estado.
Então, onde tem um centro administrativo é considerado capital. Capital de Minas Gerais é a nossa Belo Horizonte, onde nós moramos aqui. E por que Salvador foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil? Primeiro, que era uma cidade litoral. Então, é uma cidade fácil de uma construção de um porto. Por quê? Vou explicar. Olha só. Salvador foi escolhida como capital por ser um local ideal para a construção de um porto. Tinha fácil acesso para as outras regiões e era considerado um local seguro contra os ataques dos inimigos. As primeiras construções lá foram a casa do governador e da câmara, uma igreja e mais tarde algumas residências, algumas casas que foram se multiplicando nos anos seguintes. E aí, gente, aqui é Salvador como está nos dias de hoje, nos dias atuais, tá bom? Então ela passou por algumas modificações, como se fosse o porto e as coisas fossem construídas em volta, para proteção mesmo contra assaltantes, contra os ladrões, que era um lugar seguro, né? E também de fácil acesso para outras localidades do Brasil chegarem lá. Uma curiosidade é que a região foi pensada como uma cidade-fortaleza. Olha aqui no último slide. Aqui, ó. Aí em volta dessa cidade, por quê? O que Tomé de Souza pensou, gente? Ele se inspirou nas antigas cidades gregas, na arquitetura da Itália na época, né? Uma proteção, então ele queria fazer que Salvador fosse bem protegida, né? Contra ataques. Por quê? Porque a cidade das colônias sofria antigamente com muitos ataques, né? De nativos do território. Então, o Tomé de Souza se inspirou nas antigas cidades, né, italianas, na arquitetura da Itália, para fazer de Salvador a capital do Brasil. Então, por isso, ela foi separada em uma parte alta e uma parte baixa. E foi criada uma barreira que servia como espécie de muralha, feita de pau a pique. Na última aula de história, nós falamos sobre as muralhas que protegiam as cidades antigamente, né? Então, Tomé de Souza trouxe, né, essa ideia, né, de muralha, de proteção, de um lugar de fácil acesso, de construção de um porto para construir Salvador. Só que, olha uma curiosidade, quando Salvador foi fundada, ela não chamava Salvador, ela chamava Baía de Todos os Santos. Então, vamos resumir aqui a aula de hoje. Nós começamos da página 88 até a 92. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, na página 88 do seu livro, fala sobre as primeiras cidades brasileiras. Aí tem aqui o nome de algumas das primeiras cidades brasileiras. São Vicente, em São Paulo, a data de fundação 1532. Porto Seguro, na Bahia, 1535. Olinda, em Pernambuco, também 1535. Salvador, na Bahia, 1549. São Sebastião do Rio de Janeiro, 1565. E São Luís do Maranhão, em 1612. Está neste quadro aqui, da página 88. E nessa imagem aqui, ó, essa imagem bonita aqui, está falando que é a obra do pintor Franz Post, que representa a igreja da Sé em Olinda, né? Em ruínas, após grande incêndio, esse incêndio, em 1630. Ela mostra a cidade lá de Pernambuco no período colonial, né? Hoje em dia, isso é 1630, hoje em dia não está assim. E aí, o para casa, você vai fazer aqui, o antes de seguir a página 89, tá? Você vai fazer em casa, e da página 90. Olha aqui, no antes de seguir, está pedindo para observar a imagem que representa o Centro Histórico de Olinda. E no fundo tem a cidade de Recife. Aí você vai fazer o que está pedindo para ser feito aqui, tá bom? Vai fazer também a página 90. Tá? E você vai fazer a página 93. E agora eu vou ler aqui para vocês
sobre a página 91, sobre esta imagem aqui da página 91, que fala assim, sobre a construção de Salvador, por que Salvador foi escolhido para ser capital. Eu já expliquei, né, que era de fácil acesso para fazer um porto, para fácil acesso para outras pessoas, né, chegarem no local. E também, vou ler aqui o último parágrafo, a página, né? Alguns anos após a chegada dos portugueses às terras brasileiras, o rei de Portugal, Dom João III, determinou que fosse construída uma cidade para ser a capital da colônia. Então, assim, no dia 29 de março de 1549, o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, fundou Salvador, no território que hoje pertence à Bahia, né? Onde hoje é a Bahia. O local foi escolhido porque, além de ideal para a construção de um porto, era de fácil acesso para as outras regiões e era seguro, principalmente em relação aos ataques inimigos, que eu expliquei para vocês aí no PowerPoint, né? Fossem eles de outros povos estrangeiros ou de indígenas. Ah, mas os indígenas, os nativos da região, eles eram inimigos? Não, mas os portugueses consideraram, né, que eles fossem inimigos. Dali, o governador deveria auxiliar todas as outras regiões a se desenvolverem. As primeiras construções da nova capital foram a casa do governador e da Câmara, além de uma igreja e de algumas residências, que viriam a se multiplicar nos anos seguintes. Conforme relatou um religioso da época, né, que veio lá com os portugueses, religioso chamado Frei Vicente de Salvador, o lugar tinha bons ares e boas águas. Então, meu Frei Vicente descreveu, né, Salvador como um lugar que tinha bons ares e boas águas, ou seja, um lugar bom para ser a capital do Brasil. Veja a seguir a planta de Salvador e seus arredores, desenhada em 1631 pelo português João Teixeira Albernaz. Então, aqui é uma planta. O que é planta? É um tipo de desenho que representa uma imagem. Nós vamos estudar em geografia na próxima semana sobre planta, maquete, croquis, tá? Mas aí você já vai adaptando a nomenclatura aqui, tá? É um tipo de representação de uma imagem. Então, ele desenhou, né? Aqui o mar, o porto, né? Aqui a cidade, né? De Salvador, embaixo dos mares, onde tem os barquinhos, né? Os navios. A cidade aqui ao meio, né? E aqui os elementos naturais. Então, gente, você vai fazer este para casa aí, da página 89, página 90 e na página 93 é um antes de seguir sobre o que você vai ler, o que nós lemos aqui na página 91 e o que está aqui no PowerPoint, que fala assim, ó. Justifique a decisão de Tomé de Souza de escolher Salvador para ser a primeira capital do Brasil. Mamão com açúcar, né? Que eu falei guria mesmo e também tem aí no PowerPoint. E número 7, pesquise e indique o nome. Letra A, da capital do país em que você mora, ou seja, da capital do Brasil, do estado brasileiro em que você mora e da capital do estado em que você mora. Tá bom? Então, você vai fazer essas 3 páginas para casa. E até quarta-feira, nossa próxima aula de história, quarta-feira no dia 17. Tá bom? Então, um grande beijo, Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.